Fala pessoal, beleza? Aqui é o Santos e já aviso de antemão que esse não é um canal de investigação, é um canal do investigador. Então eu posso trazer aqui alguns assuntos relevantes, alguns assuntos que eu queira, notícias que eu queira comentar e, por que não, pensamentos e reflexões que eu venha tendo. Então é o caso do vídeo de hoje. Percebo que alguns colegas, algumas pessoas querem iniciar na profissão, mas tem uma certa dificuldade, um bloqueio, um medo. Eu acredito que a solução e a explicação para tudo isso está na neurociência. Então não é nada tão complicado, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Beleza? Pessoal, eu percebo que tem alguns colegas que iniciam na profissão e vão embora, pegam lá seus casos e vão embora, e alguns têm uma certa dificuldade, mas não é uma dificuldade de técnica nem de não vem cliente. Vem algumas pessoas, mas a pessoa não consegue realizar o trabalho e eu percebi um certo padrão nas pessoas que entram para a profissão, aprendem e vão embora, tá? É claro, isso não se aplica a todo mundo, mas eu acredito aí que 60% ou mais das pessoas que eu ando observando seguem esse mesmo padrão. Que padrão é esse? Não tem como olhar para trás. Então, tem colegas aí que trabalham com, ou trabalhavam, né, com caminhão, com entrega, com frete, foram demitidos e, pum, foram para a investigação e deu certo. Outro que trabalhava lá como vigilante, carro forte, né, saiu do emprego e, pum, foi para a investigação, deu certo. Outro que, enfim, esse, sabe, é estranho ver esse padrão. Pessoas que não têm como olhar para trás entram para a profissão e dá certo, tá? Tem caso de Uber também. No caso, Uber não foi mandado embora, fazia o seu próprio horário, mas ali 11, 12 horas por dia dentro de um carro e o motivo talvez de estar no Uber é porque não tá, talvez não estivesse na profissão que a pessoa exercia ou foi formada, né? Não sei qual a história, mas tem colegas aí que foram para o Uber, conheceram a investigação e deslancharam na investigação. Também percebo, pessoal, e isso se une, na verdade, com um certo bloqueio que eu vejo quando um colega mais experiente, que está na profissão, vai passar um serviço ou terceirizar um serviço para um agente de campana. Então ele chega lá e fala: olha, eu tenho 2 diárias aqui. Ah, não vou conseguir porque tal, aconteceu isso, que eu estou ocupado. Não, porque não é assim. Não, porque não vai dar. É sempre assim. Isso é recorrente. Então muita gente reclama: poxa, não estou conseguindo trabalhar, mas tem serviço. Né? A gente manda, né? A gente tem o nosso grupo onde a gente compartilha ali alguns casos. Olha, estou precisando de um colega aqui. E algumas pessoas não vão. Pessoal, quando eu comecei na investigação particular, isso foi lá em meados de 2020, tá? Eu trabalhava com o meu pai. Eu conheci a investigação, foi algo que me despertou, que eu achei muito legal e falei, cara, eu quero ir para isso. E eu caí de cabeça. Eu fui e falei pro meu pai, olha, eu vou seguir nisso e não vou mais trabalhar aqui. A gente conversou, se acertou, né? Ele me aconselhou e tudo bem, vamos lá. Então eu não queria olhar para trás, eu não queria voltar a trabalhar lá no mercado, né? E então, ainda quando eu estava trabalhando lá, eu lembro de ter feito uns 2 casos assim de levantamento, de inteligência, e eu ganhei nesses casos o que eu ganhava na semana ali trabalhando com meu pai, só que eu ganhei assim poucas horas, né? E eu falei, caramba, então se eu fizer isso aqui todo dia, eu estou muito bem. Então foi quando eu decidi sair de tudo para me dedicar à investigação, né? Então foi muito rápido e foi muito de uma vez. E eu lembro que nos primeiros casos que eu fiz de rua, que eu falei, não, agora saí do mercado, beleza, é isso que eu quero, vou divulgar meu trabalho, fiz meu site, fiz o Google, fiz tudo. É, e eu peguei um dos meus primeiros casos de campana, que foi inclusive um caso conjugal. Até hoje eu não gosto muito de caso conjugal, não é muito comigo, eu prefiro mais a área jurídica, né, a área mais empresarial,
né? Tem colegas aí que gostam do conjugal e vão embora. Então, eu acredito nisso. Tem o investigador empresarial, tem o investigador conjugal, tem o que faz tudo e tem área para todo mundo, tá? Tem o digital, né, que é mais o meu caso também. E aí, beleza. Peguei esse primeiro trabalho, era 1 ou 2 dias, não, era 2 ou 3 dias de campana. Cara, eu fechei contrato, eu lembro, acho que foi R$ 2.600 na época. Na época, faz uns 4 anos, 5 anos. R$ 2.600, a mulher me pagou lá os 1.300. Eu falei, pô, vamos pra cima. Primeiro dia, antes de iniciar o primeiro dia, na verdade, cara, eu não conseguia dormir, velho. Defini a estratégia de investigação e deitei, pensei, não conseguia dormir, cara. Acordava à noite, peguei o carro, fui lá para poder fazer campana. Cara, deu tudo errado, bati o carro, né? Fui dar ré no estacionamento que tava lá, bati o carro. Por sorte, o investigado, ele não tinha saído, então conversei ali, resolvi, continuei. E, cara, deu tudo errado, não consegui seguir o cara, quase perdi o cara, a sorte que tava com o rastreador. Então, cara, tava com um rastreador e ainda fiquei seguindo o cara, né? Coisa que quando a gente aprende a técnica correta de investigação, a gente vê que não precisa, né? Fiquei ali no apartamento dele e depois, beleza, finalizei o trabalho e fui embora. Não peguei nada, não aconteceu nada. O cara saiu do deixou a esposa, né, no hospital, que ela trabalhava lá, e foi para casa. Fiquei ali o tempo todo, o cara não saiu, não peguei nada. E aí veio o desespero. Cara, só tem mais 1 ou 2 dias de campanha. Não lembro se era 2 dias ou 3 dias, né? Cara, só tem mais 1 ou 2 dias de campana. Não sei o que eu faço, eu não achei. E não vou pegar nada. E a cliente não vai querer me pagar. E aquele desespero, aquela ansiedade, aquela pressão. Beleza, não sei, não lembro nem como que eu finalizei esse caso aí. Eu acho que eu não peguei nada, senão eu teria lembrado. Entreguei o relatório que tinha, conversei com a cliente, beleza. Um outro caso que eu fiz foi um caso empresarial já. Então, suspeita aí de fraude contra o INSS, um senhor que trabalhava numa empresa aqui da minha cidade. Ele estava pedindo, enfim, algumas coisas lá e o cara desconfiava que ele trabalhava em outros lugares, né? Então ele dizia que não conseguia nem andar e ele suspeitava que o cara trabalhava. Nesse caso, eu fiquei, eu acho que uns 4 ou 5 dias de campana. Também deu tudo errado, cara. Putz, cara, chamaram polícia, fui abordado, parei, eu fiquei de campana fixa. A pior porcaria que tem é fazer campana fixa. 3, 4, 5, 8 horas ali parado, o mesmo carro, o vizinho sai. Cara, o bairro que eu achei, olha só que. Cara, o bairro que eu fui fazer campana era um bairro onde todas. Aliás, um bairro não, a rua. Todas as casas eram de meia água. Né? Meia água é a casa que, assim, você tem o portão e você tem aquela parede lá da casa que normalmente os carros param ali na frente para não ficar na frente da garagem. Quando a casa é meia água, né, meio terreno, então a garagem inteira é a casa. E do outro lado é outra casa com uma garagem inteira. Então você não pode parar ali porque o carro vai sair. Cara, todas as casas daquela rua era meia água. Todas. Então não tinha onde parar. E aí eu fui eu parei num terreno, só tinha um lugar que tinha um terreno e que tinha um caminhão no terreno. O caminhão era do vizinho e o vizinho precisava tirar o caminhão. Eu abaixei, cara, o vidro do carro todo filmado, preto. Aí eu fui lá, baixei o vidro meio discreto. Não, quer que tire? Ele já ficou desconfiado, chamou polícia. Tive que ficar andando, passando com o carro, já gera desconfiança. Enfim, tudo errado. Mas acabou que eu consegui ficar ali muitas horas, consegui ver a rotina do filho do cara que morava com ele, que tinha uma bicicletaria ali na frente. Consegui achar o cara, né? Depois, no último dia, eu tive que bater na porta da casa dele, simular uma entrega, enfim, algumas técnicas de investigação que a gente usa, né? E vi que o cara tava andando meio mancando, realmente o cara só fica na casa dele. O filho dele até comentou algo do tipo quando eu tava, né, conversando ali, né? E
E, enfim, entreguei para o cliente e, cara, a sensação nesses dois casos é de não conseguir dormir, de ansiedade, de vai dar tudo errado, de, cara, eu não quero estar aqui, né? É uma sensação horrível que eu não sei explicar. Que depois eu descobri que é simplesmente uma sensação de medo. Quando a gente sai de uma área que a gente conhece e vai para uma zona que a gente não conhece, isso se chama sair da zona de conforto, a gente está numa zona de medo, tá? E aí que entra a neurociência explica isso. Existe aí a terapia cognitivo-comportamental, né, que estimula esses nossos medos para que a gente supere, né? Depois de um tempo, esses casos eu acabei apresentando para o diretor da escola, né, da Horus, né, o Kleber, e ele falou, cara, tá excelente esse trabalho, olha o que você pegou, olha o que você conseguiu fazer. Eu tive uma outra visão. Mas na minha cabeça era totalmente errado. Não errado, mas feio ali o que eu fiz. Não consegui exercer o meu papel, né? Eu pensei que eu não ia conseguir. Eu pensei que eu ia sair da investigação, mas como eu não queria olhar para trás, eu acredito que é o caso dos colegas que não tem como olhar para trás, né? Cara, eu vou ter que continuar, vou ter que fazer. E automaticamente, naturalmente, a gente acaba enfrentando isso. Mesmo com ansiedade, mesmo com medo, mesmo com desespero, a gente fala, pá, eu vou ter que fazer. Tô precisando pagar a conta, eu vou ter que fazer. E vai, com medo mesmo. Cara, depois de um tempo eu sou um cara muito curioso, eu gosto de estudar assuntos diversos, né? E aí eu fui estudar um pouco de neurociência. E aí eu descobri que o nosso cérebro é plástico. Neuroplasticidade, é como um músculo. O músculo a gente trabalha na academia, né? Então a gente faz lá a musculação, nossa fibra corrompe e o músculo expande, por isso que ele cresce. Então você começa na academia levantando 2 quilos. Depois de um tempo você levanta 4. Depois você levanta 6. E assim você vai graduando, né? Então, o nosso cérebro ele funciona como um músculo. Isso chama neuroplasticidade. O nosso cérebro ele tem certas conexões. Então, quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, mais conexões a gente cria. Então, é como se fosse ali as fibras do músculo mesmo, né? Só que no caso são conexões neurais. E aí existe essa terapia cognitivo-comportamental, que visa a gente criar repertório comportamental. O que é isso, Santo? Tá falando muito complicado já para mim. Cara, vamos imaginar uma criança, né? Uma criança, ela não tem repertório comportamental nenhum, porque ela é uma criança, ela não teve vivência o suficiente. Quando você vai no restaurante com uma criança, ela está totalmente assustada. Ela olha para o lado, ela vê tudo, ela está assustada, às vezes alguém vem conversar com a criança, ela fecha o olho e chora, ou quer se esconder, isso é muito normal, né? Com o tempo, a criança ela vai desenvolvendo a habilidade social dela, né? E isso se deve ao repertório comportamental. Ela cria novos repertórios. Então, fica aí para você que é pai. Eu não sou pai, mas enfim, é de você estimular a criança. Ó, dá oi. Olha, você quer comer tal coisa? Chama o garçom, pede pro garçom, é você que vai pedir. Você ajuda e estimula a criança a criar esses repertórios comportamentais, né? E pra gente também é a mesma coisa. A gente já tem o nosso repertório social, a gente já trabalha, a gente tem um dia a dia, né? É como se fosse o primeiro dia de trabalho, né? O primeiro dia de trabalho a gente tá ansioso, não sabe como é que vai ser. Dali uma semana a gente já acostumou, já conhece todo mundo, já faz aquelas brincadeiras sem graças de trabalho ou de faculdade e tudo mais, né? Mas você sair dessa zona de dia a dia, de trabalho e tal, e ir para um novo trabalho, para uma nova situação, é muito difícil. E pode gerar esses medos, esses desesperos, é totalmente normal. Você precisa se expor a isso para criar novas conexões, para criar um repertório comportamental novo e se acostumar. Conversar com um cliente é a mesma coisa. Eu lembro que eu tinha o Get Ninjas na época, e o Get Ninjas, para quem não sabe, é um aplicativo de procurar trabalho, né? E ali é só louco, ninguém que tá ali, a maioria que tá ali não quer contratar serviço não, né? Mas um colega, o, o detetive Lima, de Americana,
Ele falou, cara, às vezes não vem trabalho, mas baixa esse negócio aí, ele é bem caipirão, assim, igual eu, nós é do interior mesmo. Cara, esse negócio aí não vem trabalho, mas baixa esse negócio aí pra você conversar com o cliente, é bom demais. Falei, é bom demais? Pô, uai. Então vambora. Mãe do guarda, vamos lá, como ele diz, né? E aí, cara, eu baixei o aplicativo, vi uns clientes, o cliente, pô, eu quero achar meu tio, meu sobrinho que eu não tenho contato. Cara, o coração saía pela boca, eu conversando com o cliente, aí ligava e tal, não sabia explicar. É aquela coisa, aquela situação desconfortável, né? Com o tempo, você aprende o que você quer falar, o que você tem que falar, você vê que a maioria dos clientes é sempre a mesma coisa, cara. Cara, é impressionante. É caso conjugal? É sempre a mesma história. Muda as pessoas. Ah, é empresarial? É sempre a mesma história, cara. De vez em quando, vem umas raridades ou outras, vem. Você vai ter que sentar, definir estratégia, porque são locais diferentes e tudo mais. Então, cada caso é um caso, é uma história diferente. Mas o padrão é o mesmo. E aí você aprende a conversar, a trocar ideia, a fechar com o cliente, a falar o que o cliente precisa ouvir para fechar com você. Porque, pô, falei isso, o cara não quis fechar. Falei isso, o cara quis conversar mais comigo. Então você vai aprendendo a lidar com essas situações. Você vai aprendendo a conversar com o cliente. E nas campanas, é a mesma coisa. Você está ali na campana fixa, aquele coração vai sair pela boca, aquela ansiedade, aquele medo, o que vai acontecer. Nas primeiras, depois você sente uma certa adrenalina, mas é uma adrenalina boa. É aquela adrenalina viciante, é aquela adrenalina da profissão. De você sair do carro, ir lá, colocar um rastreador, voltar. Não é aquele medo de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa ruim. Né? Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. A criarem esses repertórios, a enfrentarem o medo de vocês, a continuarem insistirem na profissão. Porque isso vai melhorando. Tá? Vocês vão aprendendo. Então, baixa um aplicativo, conversa com o cliente, mesmo que você não feche, leve muito mais natural. Faça meditação para quem gosta, para quem se sente bem fazendo meditação, às vezes ajuda. Para quem tem fé, se apegue mais à sua fé. A Bíblia diz que a gente deve depositar em Deus a nossa ansiedade, nosso medo, nossas aflições. Então, faça isso, não só pela investigação, mas pela vida. Tá? E enfrente os desafios dessa profissão que é maravilhosa, é prazerosa, é rentável e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Pessoal, essa é a reflexão que eu tenho hoje para passar para vocês. Essa é a dica, a solução que funcionou para mim pode ser que funcione para vocês. Como eu falei, eu vejo que existe um padrão aí e eu acredito que muita gente passa pelo que eu passei no passado e hoje para mim é muito mais natural. Beleza, pessoal? Então, se inscrevam aí no canal, se quiser ativa o sininho, se não quiser não se inscreve, dá o like se quiser também. E no próximo vídeo estamos aí para trocar ideia de novo. Valeu!